A mulher estava tentando dormir há 1 hora, mas não conseguia parar de pensar no casamento. Ela estava olhando para o vestido de noiva pendurado no quarto, imaginando o dia do seu casamento. O nome do noivo era Roberto, ele tinha 30 anos e trabalhava como diretor de vendas de uma grande empresa e Paula era sua secretária. 1 mês e meio havia se passado desde que Roberto a pedira em casamento, mas a jovem se lembrava nos mínimos detalhes de como Roberto lhe dera o anel, como seus lábios tremeram quando ele pronunciou as palavras mais importantes de sua vida. Memórias estavam piscando em sua cabeça e mantendo acordada. Pela manhã ela e Roberto iriam resolver algumas questões sobre o casamento. Já eram 2 da manhã e ela precisava urgentemente dormir para acordar cedo. Depois de se mexer um pouco mais na cama, a mulher decidiu passar o tempo de forma útil e ir para a casa do seu amado. Ela se vestiu, saiu de seu apartamento e dirigiu pela cidade noturna. Em 20 minutos, ela abriu o apartamento de seu noivo com sua chave. A garota entrou lentamente, e imediatamente pisou em uma garrafa vazia no chão. Paula olhou para o chão, e ficou horrorizada ao descobrir que havia pelo menos 1 dúzia de garrafas. Ela caminhou em direção ao quarto, passando cuidadosamente pelo corredor e pela sala. Paula abriu a porta e o que encontrou a deixou horrorizada. Roberto estava dormindo na cama e a mulher ruiva estava dormindo ao lado dele. Paula gritou de raiva e jogou o travesseiro sobre o casal adormecido. Assim, a mulher gritou de susto, pegou suas coisas e saiu do quarto. Roberto, confusamente, desculpando-se por não saber como aquilo aconteceu. Ele se lembrava de beber com seus amigos, de ir para a cama sozinho e não entendia como ela apareceu ao lado dele. Paula balançou a cabeça sem acreditar e se afastou rapidamente do apartamento. Ela não ia mais ouvir suas patéticas desculpas. Roberto queria alcançá-la, mas na pressa ele pisou em uma garrafa caída no chão e caiu batendo a cabeça na cabeceira. O homem xingou baixinho e deitou na cama. Logo a jovem correu para a rua e chorou amargamente. As lágrimas caíam de seus olhos, mas ela nem tentou detê-las. Assim que se acalmou um pouco, enxugou o rosto com lenço e caminhou lentamente pela calçada, pensando no que havia acontecido. Depois de andar por algumas ruas, ela finalmente decidiu ir para casa, mas naquele momento, 3 homens saíram do canto da casa vizinha e caminharam na direção de Paula. Não havia uma alma na rua e Paula estava assustada. Quando eles se aproximaram, eles olharam avidamente para ela, perguntando como uma garota tão bonita poderia estar sozinha naquele momento. Paula tentou se afastar deles, mas o líder do grupo a agarrou pelos ombros e sussurrou ameaçadoramente que ela deveria ser mais gentil com eles. Assim, Paula olhou em volta impotente. De repente, ela notou um jovem saindo de uma casa não muito longe dali. Ele parou, acendeu um cigarro, e exalou uma espessa baforada de fumaça. Nisso, Paula gritou com suas últimas energias. Logo, o cara se virou com o grito e finalmente notou a mulher e os 3 homens. Ele deu um passo deliberadamente lento em direção a eles. O líder apertou ainda mais a mão dela e disse ao homem para cuidar de seus negócios. O jovem olhou em volta para os homens sem nenhum sinal de medo, e disse-lhe que deixassem a mulher ir, caso ela não gostasse da companhia deles. Foi quando a paciência do líder do grupo esgotou. Ele tentou acertar o cara, mas se esquivou e espetou a ponta fumegante do cigarro bem na cara do bandido. Sem perder um minuto, ele correu até o segundo bandido e o derrubou com um soco. O terceiro agressor, vendo todos os seus cúmplices se contorcendo no chão, fugiu com medo. O homem acendeu um novo cigarro e caminhou até Paula, que estava a uma distância segura. A jovem tremia nervosamente, mas sussurrou palavras de gratidão ao seu salvador. Com isso, o homem olhou para ela com simpatia e aconselhou a nunca mais andar sozinha à noite. Paula, de repente, se lembrou porque ela estava numa situação tão perigosa, e começou a chorar novamente. Mas o homem percebeu que ela estava histérica, e assim, ficou imaginando o que poderia ter acontecido com ela, caso não tivesse aparecido a tempo. Assim, ele gentilmente abraçou e sussurrou para a mulher que as coisas ruins tinham acabado. Quando Paula quase se acalmou, ele se ofereceu para chamar um táxi para ela, ou se ela quisesse conversar, poderia ir até a casa dele. Paula olhou para ele, e disse que nem sabia o nome dele. O homem sorriu e se apresentou como Gabriel. Paula realmente não queria ficar sozinha depois de tudo o que ela havia passado, e concordou com o convite. O apartamento de Gabriel era pequeno e cheio de todo tipo de coisa. No começo,
Paula pensou que Gabriel era um artista, mas acabou que ele era um ator amador. No ensino médio, ele estava interessado em artes marciais, e depois acidentalmente, matriculou-se na aula de teatro e negligenciou os esportes, apaixonando-se pelo novo hobby. Eles conversaram por horas, sobre tudo no mundo, e quase de manhã, Gabriel arrumou a cama dela no sofá, e se deitou em uma esteira de acampamento no chão. Assim que Paula fechou os olhos, a imagem da infidelidade de seu noivo apareceu diante dela. De repente, um desejo selvagem de vingança explodiu nela, logo a mulher silenciosamente se levantou do sofá e deitou ao lado de Gabriel. Ele se virou para ela surpreso e olhou em seus olhos, queimando de paixão. Paula sussurrou para ele não perguntar nada e o beijou com a ganância de um vampiro faminto. Gabriel não resistiu e respondeu com a mesma paixão. Algumas horas depois, Paula acordou quase ao meio-dia. Com isso, ela se levantou e começou a se vestir rapidamente. Gabriel também acordou e olhou para a mulher apressada. Quando ela estava quase vestida, ele perguntou a ela se queria vê-lo esta noite. Mas Paula de repente se sentiu envergonhada do que havia feito, então ela rapidamente disse que não conseguiria. Quase na porta, ela olhou para ele com os olhos tristes, e disse que sentia muito pelo ocorrido. Ouvindo o barulho do salto se afastando, Gabriel percebeu que no fundo de seu coração estava chateado. Voltando para casa, Paula ficou por um longo tempo sobre os jatos do chuveiro, enterrada em seus pensamentos. A mulher tinha vergonha de Gabriel. Ele a salvou e a protegeu, e ela o usou para se vingar. Por uma semana inteira, Paula não saiu de casa e não atendeu ao telefone. Então, alguém tocou a campainha do apartamento dela. Logo, Paula abriu a porta e viu Roberto segurando um enorme buquê de rosas. Ela queria fechar a porta na frente dele, mas ele segurou a porta com a ponta do sapato e se espremeu para entrar no apartamento. Roberto disse que ele era muito culpado, e implorou que ela o perdoasse. A jovem olhou para o seu rosto esgotado e de repente sentiu pena dele. Com um olhar ligeiramente altivo para seu noivo, a mulher aceitou seu pedido de desculpas. Depois de um tempo eles se casaram, e alguns dias depois a mulher descobriu que estava grávida. De repente, um pensamento terrível passou pela sua cabeça, e se o bebê fosse de Gabriel, mas ela precipitadamente deixou para lá. No devido tempo, Roberto e Paula deram à luz uma filha que se chamava Sara. A menina era um bebê silencioso com um olhar incrivelmente triste. Ela quase nunca chorava e apenas olhava para o novo mundo com seus olhos azuis. Roberto preocupado com isso, porque segundo a sua mãe ele estava constantemente chorando quando bebê. Além disso, não ficou claro porque a garotinha tem olhos tão bonitos. Um dia, Paula estava passeando com um carrinho quando acidentalmente encontrou Gabriel. Ele estava sentado num banco no parque, lendo um livro. Ele anotou também e por um momento eles apenas olharam um para o outro. Então Gabriel acenou, mas Paula imediatamente caminhou na direção oposta dele. Com isso, Gabriel não se atreveu a alcançá-la, e ficou. 4 anos maravilhosos se passaram, e a mancha da família foi destruída pelo passado. Um dia, Roberto estava sentado com seus amigos em um bar e os homens estavam acalmando um deles. Acontece que o homem fez um teste de DNA e descobriu que estava criando um filho que não era dele. Logo o homem argumentou amargamente que todas as mulheres traem, e então, eles têm que criar filhos que não são seus. Seus amigos tentaram acalmá-lo e argumentaram que ele era apenas um azarado. No final, o homem sugeriu que todos fizessem um teste, já que estavam tão seguros de suas esposas. Assim, os homens já estavam um pouco bêbados e ficaram pensativos naquela ideia. De qualquer forma, no dia seguinte, Roberto cortou secretamente uma ponta do cabelo de sua filha quando ela estava dormindo. Depois disso, quando Roberto recebeu os resultados do teste, ele ficou paralisado de choque. O resultado foi negativo, Sara não era sua filha. Ele enrolou a folha de resultados, enfiou na jaqueta e saiu do escritório. Saindo do prédio, dirigiu-se ao bar mais próximo. Depois de 2 horas, Roberto levantou-se com dificuldade, pagou a sua conta e foi para casa. Ao entrar na casa, o homem gritou alto para sua esposa. Ela entrou assustada na sala e olhou para o marido bêbado. Assim, Roberto começou a xingá-la. Sem entender o motivo, Paula perguntou o que isso significava. Nesse momento, o homem lhe deu um tapa no rosto com raiva. Com isso, a mulher caiu no chão e o sangue escorreu do seu lábio cortado.
Roberto jogou em seu rosto uma folha de papel amassada com os resultados, e em seguida com uma voz cheia de desprezo, disse-lhe para sair de sua casa. Depois disso, ele foi cambaleando para o quarto. Paula parou de chorar, pegou sua mala e foi arrumar suas coisas. Antes de sair, a mulher olhou ao redor do apartamento e saiu deixando as chaves sobre a mesa. Enquanto ela pegava a sua filha no jardim de infância, os pensamentos giravam na sua cabeça sobre o que ela faria agora. No início, a mulher queria ir para a casa de sua amiga para se recuperar lá, mas de repente uma ideia completamente diferente surgiu em sua cabeça. Ela se virou e voltou. Paula parou na casa onde Gabriel morava. Alguns minutos depois, ela já estava tocando a campainha do apartamento dele, e finalmente, a porta se abriu, e um sonolento Gabriel apareceu na porta. Olhando para Paula e a garota com seus grandes olhos bonitos, ele silenciosamente as deixou entrar. A mulher levou a filha para a sala e colocou desenhos animados em seu smartphone. Então, ela sugeriu a Gabriel conversar na outra sala. Quando ficaram a sós, ela olhou nos olhos do homem e de repente disse que Sara era sua filha, e estava muito triste por não ter contado antes. Sem interromper, Gabriel ouviu a história de Paula sobre tudo o que aconteceu depois da noite deles. Depois de contar tudo a ele, Paula esperou por uma reação. Eu estou indo embora amanhã, Gabriel de repente disse. Paula olhou pela janela com dor, e Gabriel continuou, acontece que ela teve muita sorte de tê-lo visto. Ele iria para a filmagem de uma nova série. Com isso, o ator finalmente foi aprovado num dos papéis principais. Olhando fixamente para Paula, Gabriel perguntou se ela queria ir com ele. A mulher teve medo de acreditar no que ouviu e perguntou sobre Sara. Depois de uma pequena pausa, ele disse que ela era sua filha. Então é claro que ela iria também. Paula sussurrou em alívio que ele concordou. Naquele momento, um vento quente da noite encheu a sala exatamente como 5 anos atrás. Assim, Gabriel gentilmente pegou Paula em seus braços e sussurrou que tudo ficaria bem. Amigos e amigas, chegamos ao final dessa história. Caso tenha gostado dela, e ainda não é inscrita no canal, inscreva-se para acompanhar as novas histórias narradas que te impactarão positivamente na sua vida. Muito obrigada pelo seu tempo. Um forte abraço.